Durante 25 anos, a solidão a acompanhou até que um milionário surpreendente a convidou a celebrar a vida em um evento que mudaria tudo. Maria tinha 45 anos e uma vida repleta de desafios no vibrante subúrbio de São Paulo. O mercadinho, onde trabalhava desde cedo, era uma extensão de sua alma, repleto de cores onde as frutas e legumes pareciam refletir seu próprio desejo por um futuro diferente. Ela sempre foi a força da família, mas a saudade e o abandono que seu marido lhe causou há tanto tempo ainda deixavam marcas. Todos os dias, ao abrir as portas do mercadinho, uma sensação de solidão a envolvia como um cobertor pesado. Mas Maria era mais forte do que as dificuldades que enfrentava. O amor pela sua mãe idosa que lutava contra a mobilidade, a fazia encontrar lampejos de esperança. Era entre os produtos da feira, a conversa com fregueses e o brilho do sol que ela buscava sempre algo bom. Um dia, a vida a surpreendeu com a chegada de Hugo, um velho conhecido, que havia se tornado um milionário distante de suas origens. Ele que um dia correu pelas mesmas ruas, agora trazia consigo o peso de um passado que queria redimir. Ao vê-la, viu não apenas uma mulher que se desdobrava em mil para cuidar da família, mas a verdadeira essência de todas as lutas de sua comunidade. O convite para a gala beneficente veio como um balde de água fria, mas também como uma oportunidade. Maria hesitou, o coração acelerando diante da ideia de cruzar as portas de um mundo tão diferente do seu. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia da gala chegou, e o coração de Maria estava como uma montanha-russa. Vestida de forma simples, mas com um brilho especial nos olhos, ela se perguntou se conseguiria ser respeitada em meio àquele luxo. O ambiente era quase opressivo, repleto de olhares que pareciam criticar a simplicidade dela. Mas ao ver outras mulheres que também lutavam, a coragem começou a aflorar dentro dela. O discurso foi sua salvação e libertação. Maria subiu ao palco e a sala estava em silêncio. Suas palavras ferviam com a dor, a resistência e a força daquelas que, como ela, nunca desistiram. Ao final, ela olhava para os rostos que antes pareciam indiferentes, agora refletindo admiração e reconhecimento. A tensão dentro dela crescia. Seria aquele o início de uma nova vida? Como equilibrar o glamour com a simplicidade? A vida estava se transformando, mas a dúvida persistia. O que será que Maria encontrará na próxima esquina de sua própria história? A plateia se levantou em uma ovação calorosa, e o som das palmas reverberava no salão luxuoso, como se cada aplauso fosse um abraço que Maria nunca soube que queria. Ela sentiu um misto de incredulidade e alegria. Aquele momento parecia um sonho, uma ruptura na rotina que há muito tempo se tornará sua realidade silenciosa. Enquanto as pessoas a cercavam, uma sensação de leveza substituiu a ansiedade que a havia dominado. Hugo estava ali, com um sorriso encorajador, e isso a fez ter certeza da sua coragem. Mas no fundo, uma pergunta ainda ecoava: será que aquela admiração duraria? Ao olhar para os rostos que antes a julgavam, Maria percebia que a esperança finalmente plantava suas raízes dentro dela. Os dias seguintes à gala foram intensos. Maria começou a receber mensagens de apoio e carinho, não apenas de conhecidos, mas de pessoas que nunca tinha imaginado que entenderiam sua história. Aquelas pequenas mensagens tornaram-se um bálsamo para sua alma cansada. Ela parecia ousar sonhar novamente, como quando era jovem e brincava nas calçadas com os amigos. Mas o brilho daquela nova fase foi ofuscado por uma sombra que começou a se formar. Hugo, que a havia impulsionado para aquele novo mundo, parecia distante. Ele estava sempre envolvido com compromissos e viagens. Maria sentia a ausência dele em seu cotidiano, e mesmo sem absorver plenamente a magnitude de sua nova realidade, logo se viu cercada pelo peso das expectativas. O que as pessoas esperavam dela agora? Poderia realmente fazer a diferença que sonhava com tanta força? Ela decidiu que, para entender o que estava acontecendo, precisaria confrontar Hugo. Em uma manhã ensolarada, após o café, Maria tomou coragem e enviou uma mensagem. Podemos conversar? Eu preciso entender mais sobre tudo isso. A resposta veio rápida. Claro, que tal um almoço amanhã? Tenho algo importante para te contar. Com o coração disparado, Maria não conseguia focar em mais nada. O que poderia ser tão importante a ponto de Hugo querer conversar pessoalmente? A ansiedade cresceu,
e lembretes sobre seu passado e a luta pela sua família começaram a invadir sua mente. No dia seguinte chegou ao restaurante escolhendo um vestido que refletia a mulher forte que se tornará, mas suas mãos tremiam. Sentada à mesa, não pôde deixar de notar o olhar curioso dos outros clientes. Hugo chegou e ao vê-lo, seu coração disparou. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo novamente. Assim que ele se sentou, ela percebeu a expressão em seu rosto. Algo estava diferente, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Ele respirou fundo e começou. Maria, existe algo na minha vida que eu nunca compartilhei, e eu preciso que você saiba disso. E naquele instante Maria sentiu o mundo ao seu redor silenciar. O futuro, que até então parecia radiante, agora parecia uma folha em branco, prestes a ser escrita mas sem saber qual rumo seguir. A verdade é que, continuou Hugo, levando a conversa a caminhos que ela nunca poderia imaginar. Hugo pausou, a expectativa pairava sobre eles como um manto invisível. Maria olhou nos olhos dele, buscando respostas e ao mesmo tempo, tentando acalmar seu próprio turbilhão interno. As palavras não pronunciadas pareciam pesadas, e o peso da revelação anunciava mudanças. A verdade é que eu sou casado, disse ele finalmente, a voz tremendo ligeiramente. Maria sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se despedido. Suas esperanças, aquelas pequenas sementes que começaram a brotar após a gala, pareceram secar instantaneamente. Passou um momento antes que a incredulidade se transformasse em uma onda de emoções contraditórias: raiva, tristeza, confusão. Como você pôde me fazer isso? As palavras saíram de sua boca, mais doloridas do que ela imaginou. Maria sentiu que seu coração se despedaçava com cada sílaba. Espere, Hugo disse, as mãos levantadas como se tentasse acalmar uma tempestade. Eu não sou feliz no meu casamento. Foi algo que começou como um erro e se arrastou por anos. Mas tudo mudou quando te conheci. Algo em você me trouxe de volta à vida, Maria. Ela não podia acreditar nas palavras dele. Foi um jogo cruel, uma dança entre a esperança e a desilusão. O milagre que ela tanto desejava estava manchado por um segredo que poderia destruir tudo. Então, você queria o quê? Que eu simplesmente ignorasse isso? Que eu te amasse mesmo sabendo que você pertence a outra? A indignação tomou conta dela. As lágrimas, que sempre pareciam distantes, agora estavam prestes a transbordar. Hugo entrelaçou os dedos nervosamente, a angústia estampada em seu rosto. Eu não quero que você se sinta assim. Eu só quero que você saiba a verdade antes que as coisas avancem entre nós. Você é especial para mim, mais do que qualquer outra pessoa. Especial? E o que isso significa se você ainda está preso a outra mulher? A voz de Maria subiu, e sua determinação cresceu. Dizer que eu sou especial não muda o fato de que você é casado. O ambiente ao redor deles parecia mais distante, como se o resto do restaurante tivesse desaparecido. Cada olhada dos clientes nas mesas próximas se misturava ao som de suas vozes elevadas, mas nada disso importava. Ela estava imersa na verdade dolorida que Hugo havia trazido à tona. Eu estou tentando resolver isso, Maria. Mas preciso da sua ajuda. O apelo de Hugo fez seu coração vacilar, mas a raiva ainda queimava dentro dela. Se você me der uma chance, posso me libertar dessa situação. Estou em crise. Em crise? Maria retorquiu, a incredulidade evidente em sua voz. Eu estou aqui tentando me reerguer, tentando descobrir quem sou após tantos anos de medo. E você aparece com esta confissão, jogando mais incertezas na minha vida? O silêncio pesado pairou como um eco distante de suas emoções. Ela podia sentir o olhar dele penetrante, esperando algum sinal de que ela compreendesse sua dor. Mas ao invés de consolo, Maria sentiu que a rejeição estava tomando conta. Você precisa decidir o que é mais importante para você, Hugo. Se vai continuar preso a um casamento que não te faz feliz ou se vai lutar por algo que realmente vale a pena. Ele baixou a cabeça, e talvez fosse essa fraqueza que a fez sentir um lampejo de compaixão. Mas ao mesmo tempo a voz interior de Maria queimava como fogueira. O que ela deveria fazer? Ser a mulher que aceitaria suas fraquezas ou seguir em frente, mesmo que o amor estivesse logo ali, ao alcance da mão? A verdade a atingia como um soco no estômago, e as perguntas ecoavam em sua mente. Seria capaz de amar um homem que hesitava entre dois mundos? Preciso de tempo, foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de se levantar da mesa. Olhando para ele, o coração dividido entre a necessidade de encontrá-lo e a ideia de se afastar de uma dor que ela não pediu. Maria decidiu que precisava de um momento para si mesma. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, sentiu que uma nova jornada se desenrolava diante dela, mas com um destino incerto. O que seria de seu futuro? O rascunho de seu novo caminhar estava intrigantemente à espera.
Mas e se o seu coração ainda escondesse desilusões difíceis de superar? Maria não podia ignorar os percalços que viram à tona. A vida era feita de escolhas, mas ela se perguntava, será que estava pronta para escolhê-las? Maria caminhava sem rumo, deixando as ruas da cidade passarem como um borrão em sua mente confusa. A noite estava fresca e as luzes dos postes lançavam sombras longas sobre o chão. Cada passo que ela dava parecia ecoar uma dúvida que agora se tornará constante. O que realmente desejava para sua vida? A sensação de encruzilhada apertava seu peito, e ela se sentia dividida entre a razão e o coração. As lembranças dos momentos que passou com Hugo surgiam como flashes em sua mente. O sorriso dele, as conversas cheias de risos e até mesmo aqueles olhares que pareciam encontrar o seu jeito de iluminar o mundo. Mas agora, tudo parecia ofuscado pela revelação traumática, como uma tela que antes colorida, havia sido manchada por uma tinta escura e indecorosa. Como é que eu posso ter me enganado tanto? Pensou com o estômago embaixo. O vazio que antes parecia tão otimista agora se transformará em um abismo. O que deveria ser um recomeço agora se tornava um peso. Maria parou em um desses bancos de praça, respirou fundo e deixou que uma lágrima escorresse livremente pelo rosto. Era preciso lidar com a dor. Olhou para as crianças brincando ali perto, rindo sem preocupações. A alegria delas a fez sentir um puxão no coração. Havia vidas inteiras pela frente, cheias de possibilidades. Mas e ela? O que restava da sua luz? Envolta neste pensamento, um telefonema súbito a tirou de seu transe. O celular vibrou em sua bolsa. Era a voz de sua melhor amiga, Clara, uma âncora em um mar de confusão. Oi, Maria. Eu estava pensando em você. O que aconteceu com você e o Hugo? Clara sempre foi a primeira a notar quando algo não ia bem. Maria respirou fundo mais uma vez, sentindo o peso da expectativa na voz da amiga. Decidiu que precisava compartilhar. Contou sobre a conversa angustiante, a revelação, suas emoções à flor da pele. Clara a escutou com atenção, sem interromper. Você precisa se proteger, amiga. Não pode sair se machucando por causa de alguém que ainda tem um pé na porta do outro lado. Após alguns instantes, uma pausa. Mas e se ele realmente mudar? Maria questionou, como se tentasse se convencer de que ainda havia esperança. Clara hesitou antes de responder. Às vezes precisamos avaliar o valor das promessas que nos fazem. Estar disposto a mudar é uma coisa, mas mudar de verdade é outra completamente diferente. As palavras de Clara ficaram ecoando na mente de Maria. A amiga estava certa, uma coisa era oferecer um futuro incerto, outra era agir de acordo com as promessas feitas. Ao colocar o celular de volta no bolso, Maria se sentiu um pouco mais leve, mas a dúvida ainda pairava. O dia começou a quebrar com um brilho suave, envolto por uma neblina leve. Maria decidiu que seria um novo começo. Não tinha certeza se conseguiria deixar Hugo ir de verdade, mas estava disposta a tentar. Escolhas precisavam ser feitas, e talvez a primeira delas fosse simplesmente dar um passo à frente, sem olhar para trás. Em casa, Maria sentou-se à mesa, olhando para as fotos que enfeitavam a parede. Momentos felizes, sorrisos. Uma vida que agora parecia estranha e distante. Mas então, ao girar uma dessas fotos, ela encontrou uma pequena anotação no verso. A vida é feita de escolhas. Viva como se cada dia fosse uma nova chance. Aquilo a fez sentir um impulso. Ela levantou e foi até a janela, observando o movimento da cidade que não parava, como um pulsar vibrante, cheio de novas possibilidades. E foi nesse momento que ela decidiu, iria se inscrever em um curso de fotografia que há tempo sonhava. O que tinha a perder além do medo? O futuro parecia nebuloso, mas havia uma confusão construtiva nela agora. Enquanto se dirigia para o computador, um novo pensamento a assolou. E se não fosse só Hugo que precisasse de mudanças? E se ela mesma estivesse prestes a descobrir facetas sua que nunca teve a chance de explorar? A ansiedade que surgiu assim que clicou no formulário de inscrição foi intensa. Ao mesmo tempo, uma pergunta a atingiu com força: estaria pronta para abrir seu coração novamente? Afinal, o mundo estava cheio de surpresas e talvez outra história de amor estivesse apenas esperando por ela em algum canto. Maria sabia que o desafio não terminava ali, mas havia um novo capítulo se desenhando à frente. O que ela não esperava era que nesse meio tempo, um velho amigo poderia reemergir com uma proposta que mudaria tudo. O sol começou a surgir, tingindo o céu com tons alaranjados e rosas. Maria observou a luz da manhã iluminando sua casa, como se suas esperanças também estivessem renascendo. Depois da noite tumultuada, a decisão de se inscrever no curso de fotografia parecia mais clara do que nunca. Com um sorriso nervoso, clicou em enviar e sentiu uma onda de emoções misturadas.
Era uma escolha que a faria sair da sua zona de conforto, talvez a chave para desbloquear uma nova fase da vida que ela nem sabia que desejava. Dia após dia, as aulas se tornaram um escape valioso. Maria se viu cercada por pessoas que compartilham do mesmo amor pela arte, apaixonadas por capturar a beleza do mundo através das lentes. Aprendeu a olhar para as pequenas coisas, os detalhes que muitas vezes passavam despercebidos. Um dia, enquanto caminhavam pelo centro da cidade para um exercício prático, Maria não pôde evitar pensar na quantidade de histórias que aqueles prédios e pessoas guardavam. Isso é exatamente o que eu precisava, pensou ela, sentindo uma leveza ao seu redor. Mas por trás dessa nova luz, a lembrança de Hugo persistia, um eco sutil que não a deixava em paz. O que seria mais doloroso? Lidar com um amor que não se concretizava ou buscar o desconhecido, livre de antigos fantasmas? Essa questão a acompanhava, mas agora ainda havia um espaço maior para a esperança. No dia seguinte, Maria teve a primeira aula de campo do curso. Enquanto todos se organizavam em grupos, seu coração disparou ao ver a figura de Daniel, um amigo da faculdade. Ele sempre fora gentil e divertido, mas os caminhos da vida os separaram. Os olhos de Daniel brilharam ao reconhecê-la e ela sentiu um calor no peito ao lembrar das risadas que compartilharam. Maria, que surpresa te ver aqui! Ele exclamou, um sorriso largo estampado no rosto. Oi, Daniel. Que bom encontrar você. Ela respondeu com um misto de empolgação e nervosismo. Eles conversaram animadamente enquanto caminhavam, buscando os melhores ângulos para as fotografias. Os olhos de Daniel tinham um brilho energético, que fazia Maria se sentir à vontade. Enquanto ele falava sobre suas próprias experiências com a fotografia, algo dentro dela começou a despertar. Daniel, percebendo que Maria parecia distraída em momentos, perguntou: o que você está pensando? Sobre as escolhas, sabe? Às vezes, me pergunto como a vida nos leva em direções que nunca imaginamos, ela disse, quase hesitante. A vida tem desses caminhos tortuosos. Mas às vezes, o inesperado pode ser o que precisamos. Você não acha? Daniel respondeu, olhando para ela com uma intensidade que a fez sentir um frio na barriga. Naquele instante, algo dentro de Maria começou a mudar. A conexão que ela sentia com Daniel não estava apenas ligada às lembranças do passado, mas a algo novo, algo vibrante, que a fazia querer saber mais sobre ele. Era um lembrete de que a vida continuava, que novas possibilidades estavam ali, esperando para serem descobertas. Enquanto se preparavam para voltar, Daniel a convidou para um café no dia seguinte. Seria legal conversarmos mais. O que você acha? Maria hesitou por um momento. O convite a fez sentir uma mistura de medo e esperança. Era um risco, mas talvez ela estivesse pronta para ele. Uma antiga amizade poderia se transformar em algo inesperado, e quem sabe? Às vezes a felicidade aparece quando menos se espera. Claro, vamos, respondeu Maria, inesperadamente animada. Enquanto se afastavam, um questionamento passou pela sua mente. Estava realmente pronta para deixar o passado para trás e abrir seu coração novamente? Com os sentimentos à flor da pele, ela percebeu que essa poderia ser uma nova chance de seguir adiante. Mas isso também poderia trazer mais complicações do que ela imaginava. O futuro, repleto de incertezas e novas possibilidades, parecia aos poucos ganhar contornos mais claros. Maria sorriu para as imagens que começava a capturar não apenas com sua câmera, mas com a própria vida. E nesse momento de esperança renovada, um pensamento ecoou: o passado. Poderia ser um peso ou um trampolim. O que ela escolheria? O dia seguinte encheu Maria de uma expectativa palpável. Desde aquela aula com Daniel, sua mente estava cheia de imagens e sorrisos. O calor do sol da manhã a invadia, mas a ansiedade também estava ali, escorregando por suas artérias. Ela se arrumou com cuidado, escolheu uma blusa que sempre a fazia se sentir confiante e deixou a casa com um misto de nervosismo e entusiasmo. O café estava movimentado, e o aroma do grão fresco perfumava o ar. Daniel já a esperava na mesa do canto, com seu olhar interessado e um sorriso fácil. Ao vê-la se aproximar, ele levantou a mão em um cumprimento entusiasmado, e Maria sentiu seu coração acelerar. Oi, você veio! Daniel disse, como se sua presença fosse um grande presente. Claro! Não poderia faltar, Maria respondeu, tentando esconder o nervosismo. Enquanto tomavam seus cafés, as conversas fluíram naturalmente. Daniel contava sobre seus projetos fotográficos, a paixão que tinha pela arte e como cada imagem contava uma história. O jeito como ele falava, com a animação nos olhos e gestos amplos, fazia Maria se sentir envolvida.
As risadas surgiam com frequência, e a sensação de leveza no ar a fazia esquecer os pesares que até pouco tempo atrás a cercavam. É incrível como a fotografia pode captar um momento que nunca vai se repetir, disse Daniel, olhando para Maria com a luz do sol iluminando seu rosto. Você se sente assim também? A pergunta pendurou no ar, e Maria hesitou. A verdade era que ela queria capturar tudo, as alegrias, a dor, os desafios. Mas agora queria aproveitar a vida fora do olhar pelo visor. Sim, cada clique é uma nova história, mas também estou aprendendo a apreciar os momentos fora da câmera. O olhar de Daniel parecia mais que interessado. Havia algo profundo, uma conexão que crescia entre eles. Mas, antes que pudesse se aprofundar mais nessa sensação, uma mensagem pingou em seu celular. Era um texto de Hugo. O coração de Maria disparou, os sentimentos conflitantes a atormentando. Oi? Como você está? Estava pensando em você e assuntei alguns planos para essa semana. Maria forçou um sorriso, mas as palavras de Hugo a assombravam. O passado que ela tentou deixar para trás, parecia ressurgir naquele instante, como uma sombra que não desvanecia. Com um olhar perdido, ela respondeu, estou bem, Hugo. E você? O que tem feito? Daniel percebeu sua mudança de expressão e gentilmente perguntou, você está bem? Sim, desculpa. Só uma mensagem de um amigo, Maria disse, tentando se recompor. Mas o fardo das palavras não sumia assim tão facilmente. Só estou um pouco confusa. Quer conversar sobre isso? Ele ofereceu sua voz suave e encorajadora. A sinceridade de Daniel a tocou. Mas a dúvida persistia. Era justo abrir seu coração para ele enquanto as memórias de Hugo ainda eram tão vivas? A complicação em seus sentimentos a fazia hesitar, e a alegria daquela manhã ficava ofuscada. O café seguiu, mas as conversas ganharam um peso diferente. Quando o momento de se despedir chegou, Daniel a olhou nos olhos e falou, vamos fazer isso de novo. Quero saber mais de você, das suas histórias. Claro, eu adoraria, respondeu Maria, um sorriso luminoso tentando dissolver a confusão interior. Mas dentro dela, a questão vibrava. Seria capaz de deixar o passado para trás? O que realmente queria para o futuro? Com a insegurança tomando conta, ela se despediu de Daniel, mesmo sabendo que por mais que quisesse seguir em frente, Hugo ainda era uma presença desconfortável na sua vida. Ao caminhar para casa, um pensamento a assombrava. Os fantasmas do passado a mantinham presa, enquanto novas oportunidades se apresentavam. Maria agora se perguntava, até quando resistiria ao chamado do novo em sua vida? Assim que chegou em casa, um e-mail em sua caixa de entrada chamou sua atenção. Era uma notificação do curso de fotografia, e ela sabia que a abertura podia mudar tudo. Maria hesitou por um segundo diante da tela, o coração a pulsar com um misto de medo e esperança. O que o futuro teria a lhe oferecer? Maria sentou-se à frente da tela do computador, seu reflexo quase invisível no brilho do monitor. O e-mail piscava, um convite que prometia transformação. O título falava de oportunidades, mas no fundo, o que mais ressoava era o eco de seu dilema interno. Devia realmente se permitir essa chance? Afinal, na mente dela, a sombra de Hugo ainda se espalhava, impedindo-a de enxergar o potencial que estava diante de si. Ela respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão que se formava em sua mente. Vamos lá, Maria murmurou como se fosse um mantra. Decidiu que precisava sair daquela zona de conforto que a aprisionava. Com um clique abriu o e-mail e começou a ler. Havia algo de novo e vibrante nas palavras sobre o curso de fotografia. E enquanto as letras saltavam aos seus olhos, uma faísca de coragem começou a surgir. As promessas eram irrecusáveis, aulas com profissionais renomados, exposições e talvez, até a chance de exibir seus trabalhos para um público maior. Isso a fazia imaginar um futuro onde podia deixar sua essência fluir através da lente. Mas, no fundo de sua alma, uma pergunta persistia, e se as aulas se tornassem mais um lembrete de seu passado? Levou poucos minutos até que suas mãos, quase que por vontade própria, clicassem em inscreva-se. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Com uma mistura de alegria e ansiedade, ela começou a pensar em como seria. A visão de Daniel a encorajando, sua voz ecoando a frase sobre histórias e momentos únicos, segurou firme na sua mente. Quando a notificação de confirmação apareceu, um sorriso involuntário brotou em seu rosto. A sensação de estar criando seu próprio caminho, sem as amarras de um passado incômodo, a fez sentir-se mais leve. A liberdade parecia ao seu alcance, como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse disposta a viver plenamente. Porém, à noite, enquanto as sombras da casa a envolviam, o pensamento sobre Hugo se fez presente de novo. Ele havia enviado aquela mensagem e Maria sabia que era inevitável que se encontrassem novamente.
O medo a paralisava. O que faria caso ele quisesse reatar? Ela estava pronta para um novo começo, mas as marcas do que já viverá poderiam ser mais profundas do que imaginava. Para distrair a mente, decidiu revisar algumas fotos antigas que havia tirado. As imagens traziam lembranças de um tempo que parecia não muito distante, mas que também era parte do que queria deixar para trás. E ali, entre as imagens de risadas e momentos felizes, uma ideia cruzou sua mente. Como poderia misturar passado e presente na nova fase que estava prestes a iniciar? Essas fotos não eram só lembranças, eram capítulos de sua vida que poderiam ser reescritos. Sentindo um impulso criativo, sentou-se e começou a editar algumas das fotos. Enquanto isso, a música suave ao fundo a ajudava a acalmar seus pensamentos. Cada clique e ajuste que fazia nas imagens era como se estivesse liberando um pouco da dor guardada. Mulheres empoderadas, paisagens vibrantes, risos genuínos. Ela decidiu que cada uma delas contava uma história que ainda estava em construção. Enquanto trabalhava, uma ideia surpreendente se formou em sua mente. E se o novo curso de fotografia fosse a chance de contar não apenas suas histórias, mas também criar um legado que pudesse inspirar outras pessoas? Poderia ser uma nova forma de conectar-se, de abrir-se para o mundo e, quem sabe, deixar de lado as sombras do passado. Com essa ideia bold e inspiradora, decidiu que não apenas participaria do curso, mas também começaria a planejar um projeto pessoal, um ensaio fotográfico que falasse sobre superação, amor e recomeços. Uma nova fase estava à frente, e ela precisava abraçá-la de corpo e alma. Mas, justo quando estava imersa nesse novo projeto, seu celular vibrava novamente. Era uma mensagem de Hugo, e o conteúdo dela a deixou paralisada. Maria sentiu o coração disparar ao ver o nome de Hugo na tela do celular. A mensagem piscava, quase como um desafio silencioso. Ela não sabia se deveria abrir ou ignorar. Um frio na barriga fez hesitar. O que ele queria agora? Sua mente começou a preencher os vazios com perguntas, cada uma mais inquietante que a anterior. Finalmente, com dedos trêmulos, abriu a mensagem. Oi, Maria. Podemos nos encontrar? Tenho algo importante a te contar. As palavras eram simples, mas o peso delas quase a derrubou. Maria levou um tempo para processar a solicitação. O que ele poderia ter para dizer que não tivesse a ver com o passado? Uma parte dela queria responder com um não, mas a outra parte, aquela que ainda se lembrava do carinho e da conexão que tiveram, se perguntava se havia uma chance de um recomeço. Ela fechou os olhos por um instante, tentando afastar os pensamentos sombrios. Precisava de clareza, de uma visão mais ampla do que realmente desejava. Sabia que se encontrasse Hugo, isso a levaria por um caminho emocional que estava tentando evitar. Mas, e se essa fosse a última chance de fechar aquele ciclo? A ideia de carregá-lo para sempre em seu coração a assombrava. Olhou novamente para as fotos que estava editando. As cores e as histórias refletiam um novo começo, cheio de possibilidades. Quem sou eu para impedir um novo capítulo? Pensou. Com um conselho silencioso de Daniel ecoando na mente, decidiu que enfrentaria isso de frente. Aproximar-se do que a assustava poderia ser libertador, ou ao menos permitiria que ela finalmente tomasse as rédeas da sua vida. Com um toque rápido respondeu, sim, podemos nos encontrar. Quando? O dia do encontro chegou mais rápido do que esperava. Maria escolheu um café pequeno e discreto, esperando que a familiaridade com o lugar a ajudasse a se sentir mais confortável. Ela se arrumou com cuidado, uma blusa que levantava seus ânimos e uma calça que valorizava suas curvas. Cada detalhe parecia importante. Enquanto se olhava no espelho, sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. A mulher que se via ali era diferente, mais forte, mais preparada. Ao entrar no café, sentiu o cheiro do café fresco misturado ao nível de ansiedade que pairava no ar. Hugo estava sentado em uma mesa, com uma expressão que Maria não conseguia decifrar. Ele a olhou e por um segundo, parecia que o mundo inteiro havia parado. Era como se os dois estivessem à parte do tempo e do lugar. E ao se sentar diante dele, Maria soube que suas decisões a levariam a um novo estágio de sua vida. Hugo começou a falar, e seus olhos se perderam nas lembranças. Ele dizia que havia mudado, que queria tentar novamente. Maria escutava, mas sua mente estava repleta de pensamentos conflitantes. É verdade que estamos abertos a recomeços, mas o que isso pode causar em meu novo caminho? Cada palavra de Hugo era um eco do passado que ela tentava deixar para trás. Maria, eu me lembro de quando começamos a nos conhecer, da paixão que tinha por você. Eu quero ser parte do seu futuro, ele disse finalmente. A intensidade de suas palavras parecia sincera,
mas também carregava um peso que Maria hesitou em reduzir a um mero impulso do coração. Sentiu-se dividida. Um futuro reluzente em suas mãos ou o conhecido calor do que já viveram? Naquele momento, ela precisaria decidir não apenas se poderia abrir a porta para Hugo, mas se estava realmente pronta para alinhar o passado com o futuro que estava construindo. Enquanto isso, o café ao redor deles começava a ficar mais cheio e mais barulhento, e as conversas sobrepassavam os murmúrios existenciais. Maria respirou fundo, focando novamente no sorriso de Hugo, agora mais grave e profundo. Se essa era a hora da verdade, ela sabia que algo, ainda não definido, se aproximava. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Ela sorriu de volta, cheia de esperança e incerteza, e pensou: e se este encontro se tornasse a virada da minha história de amor? A atmosfera do café pulsava com a energia das conversas e dos olhares alheios, mas tudo parecia distante para Maria. Somente o rosto de Hugo ocupava seu pensamento. Cada fração de segundo parecia envolver um silenciamento, um convite para que ela olhasse para dentro de si mesma. Aquela decisão não era apenas sobre Hugo, mas sobre o que ela realmente queria na vida. Maria, você ainda está me ouvindo? A voz de Hugo a trouxe de volta à realidade. Ele parecia ansioso, as mãos inquietas em cima da mesa. Era evidente que ele estava lutando contra um turbilhão de emoções. Maria, por sua vez, sentia a pressão em seu próprio peito, como se o ar tivesse se tornado espesso. Ela queria responder, mas as palavras formavam uma barreira em sua garganta. Desculpe, Hugo. É que bem, tudo isso é muito repentino. As palavras saíram num sussurro, refletindo sua confusão. O olhar dele era intenso, cheio de expectativa, mas Maria sabia que precisava ser honesta. Eu não sei se posso. A expressão de Hugo se desfez em um misto de desespero e compreensão. Ele inclinou-se para a frente, a voz mais baixa e suave. Entendo que isso seja difícil, mas a verdade é que eu nunca consegui deixar você para trás. Acredito que estamos aqui por um motivo, que esta é a nossa chance. Você ainda sente algo por mim? O coração de Maria disparou. Encontrar coragem nas palavras dele era mais complicado do que parecia, e seu passado a assombrava, sussurrando dúvidas. Sinto sim, mas é tão complicado, Hugo. Eu reconstruí minha vida sem você. Ela hesitou, enquanto lembranças da dor da separação surgiam, como sombras que não queriam se desvencilhar. Eu quero entender, Maria. Quero saber como posso fazer parte de sua vida novamente. Eu quero ser alguém que te apoia, que te faz feliz. E se você me der uma chance, prometo que farei o que for preciso para mostrar que sou diferente, ele disse com sinceridade nos olhos. Naquele momento, a voz dele refletia uma vulnerabilidade que Maria não lembrava de antes. Mas a questão permanecia: era sábio abrir o coração novamente? O medo de sofrer uma nova desilusão dançava à sua volta, dificultando qualquer tentativa de deixar a luz entrar. Maria olhou pela janela, observando a vida lá fora. Casais rindo, amigos se abraçando, família se reunindo. O desejo de pertencimento a tudo aquilo a consumia. O que de fato você quer, Hugo? Por que agora? O que mudou em você? Sua mente ainda girava, mas o olhar de Hugo a fazia querer acreditar. Eu fui um tolo no passado, Maria. Corrigi muitos erros, me tornei uma pessoa melhor, e tudo isso valeu a pena porque desde então, você tem sido a razão de eu buscar esse equilíbrio. Você me faz querer ser alguém bom. As palavras dele eram um apelo, um pedido de uma chance que a deixou emocionada. Maria respirou fundo. Era incrível como um simples encontro poderia agitá-la tanto. Mas a insegurança a perseguiu. E se isso não fosse real? E se tudo não passasse de um sonho ilusório? Quando as palavras dela finalmente saíram, foram envoltas em uma certeza inesperada. Eu não sei se estou pronta para isso, mas para tentar, talvez eu precise de tempo. Tempo para entender se posso abrir meu coração novamente. A expressão de Hugo foi um misto de compreensão e frustração, mas ele assentiu. O silêncio começou a se instalar entre eles, denso e carregado, até que ele finalmente pediu: Maria, antes de tomarmos qualquer decisão, há algo que preciso te contar. Um segredo que pode mudar tudo. As palavras dele ecoaram, e o coração de Maria acelerou novamente. O que ele poderia revelar que tinha esse peso? Era a hora de ela descobrir, ou seria o último fio que a ligava ao passado? O silêncio no café era quase ensurdecedor. Maria sentiu a expectativa pairar no ar, como se o próprio universo estivesse esperando pela revelação de Hugo. Ele parecia hesitar, como se as palavras que se formavam em sua mente fossem pesadas demais para serem pronunciadas. Finalmente, num suspiro profundo, ele começou: Eu não sou apenas casado, Maria. Na verdade, estou no processo de divórcio. Há meses venho tentando resolver isso, mas não sabia como dividir essa parte da minha vida com você sem que parecesse que eu estava te enganando.
Maria ficou em estado de choque. Seu coração pulsava forte, confusa entre a esperança e a dúvida. Hugo estava se libertando de um relacionamento que não fazia mais sentido, mas a pergunta seguia: ele realmente mudará ou ainda estava jogando um jogo perigoso? Lentamente, tudo começou a fazer sentido: os olhares de desespero, suas ausências. Ele estava lutando para ser livre. Então foi isso que você queria me contar? Que estava preso a algo que poderia ter acabado. E como sei que isso não será apenas mais uma promessa vazia? As palavras saíram em um turbilhão de emoção e insegurança. A dor do passado ainda doía, e Maria não queria se permitir ser ferida outra vez. Maria, eu não quero que isso seja apenas uma conversa sobre o que eu sinto. Eu quero te dar espaço, muito espaço. Não quero forçar nada. Por isso, o mais importante agora é ser honesto. Eu não sou quem eu era antes e você, acredite, está me mostrando um futuro muito mais bonito. Um futuro que eu quero construir com você, mas, claro, se você me deixar entrar na sua vida novamente, ele falou, a sinceridade em seus olhos brilhando como uma luz guia. Maria olhou em seus olhos, sentindo uma tempestade de emoções. As palavras de Hugo a afetaram profundamente. Ele estava exposto, vulnerável. O que ela havia sonhado em seu coração parecia possível, mas ao mesmo tempo, um peso a impedia de avançar. Eu preciso de tempo, de clareza, disse Maria, sua voz trêmula, mas firme. Ela estava se permitindo ser honesta e naquele momento, sentiu a importância de sua própria jornada. Eu não quero ser metade de uma vida, de um amor. Preciso saber que você está completamente pronto para seguir adiante, sem sombras do passado. Hugo a olhou como se estivesse conscientizando-se da profundidade da decisão que ela estava tomando. E eu respeitarei isso. Eu tenho que ser verdadeiro contigo e comigo mesmo. E se isso significa aguardar o tempo que precisar, eu farei. Mas por favor, saiba que quando você estiver pronta, estarei aqui. As palavras revigoraram Maria, e pela primeira vez em um longo tempo, ela sentiu que poderia recobrar suas forças. Um novo ciclo estava emergindo, e ela se lembrou de tudo que havia conquistado sozinha. Era um momento magnífico. Ela não estava mais presa em um passado de solidão, mas estava determinada a criar seu próprio futuro, cheio de possibilidades. O dia que se seguiu foi um divisor de águas. Em meio à sua rotina no mercadinho, as pessoas que viam Maria conheciam mais do que apenas a mulher que vendia frutas e legumes. Agora, ela exibia um brilho renovado, uma força palpitante que contagiava a todos ao seu redor. E ainda que Hugo estivesse presente em seus pensamentos, Maria começou a entender que era, acima de tudo, a sua própria salvadora. E enquanto se preparava para a próxima aula de fotografia, ela olhou pela janela e sorriu, sabendo que estava no caminho certo. Um caminho que repentinamente estava se abrindo, sem depender de mais ninguém. Ela aceitou seu convite e passou a encarar o mundo com uma nova lente. As cores se tornam mais vibrantes, os sons mais doces, permitindo que a vida pulsasse com uma beleza que ela nunca havia percebido antes. Como um voo livre, Maria respirou fundo. O futuro que a aguardava era repleto de nuances. E ainda que dúvidas e inseguranças fizessem parte da jornada, ela estava pronta para abraçá-las. E assim, sob um céu alaranjado, Maria decidiu que não apenas reescreveria sua história, mas que a transformaria em uma obra-prima. Os sorrisos que outrora foram escondidos agora brotavam de seu coração, e como a verdade sempre prevalece, ela tinha uma missão: inspirar outros a se reerguerem e abraçarem a vida com toda a sua intensidade. A encruzilhada que se apresentou agora era uma nova senda de esperança. E sabendo que o amor talvez fosse a chave, ela finalmente sussurrou para si mesma: estou pronta. E é essa transformação que nos ensina que mesmo após tempestades, podemos renascer com mais força. A vida é um ciclo contínuo, e cada escolha nos leva a outro capítulo, onde teremos sempre a chance de recomeçar. Então, antes de ir, eu quero que você se lembre. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança e transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua opinião é muito importante para nós. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Mostre a eles que podemos recomeçar a qualquer momento.